Boa noite, meu pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live nossa, né? E aí, estamos produzindo? Como que estamos? Eu espero que estejamos produzindo. Oi, Angélica, meu amor, Edivaldo, boa noite. Sejam bem-vindos, gente. Amo tu, amiga. Eu também te amo. Gente, sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Em quinta-feira, já iniciando o final de semana. Não é verdade? Já estamos aí já próximo ao final de semana. E mais uma semana que foi. Espero que foi abençoada para vocês a produção e as vendas de salgados. Que melhor que tudo isso é produzir e lucrar, né? Por aqui tá indo, principalmente depois de feriado, né? Depois de feriado dá uma complicação, mas graças a Deus estamos aí, né? Produzindo, lucrando e trabalhando. Não é verdade, meus amores? Então vamos começar? Vamos começar que o nosso tema, ele é longo, muito longo hoje, muita informação, principalmente aí para quem está começando ou para quem está pensando em iniciar a trabalhar com salgados. Boa noite, Marta, seja bem-vinda, meu amor, sejam bem-vindos, meu pessoal. Como é bom ter vocês aqui por perto, né? Então vamos lá? Gente, para quem tá chegando por aqui e ainda não me conhece, eu sou Gislene Cabral, sou salgadeira e eu trabalho com salgados de baixo custo. E o que eu faço? Eu ensino pessoas a trabalharem com salgados e a lucrarem com salgados, fazendo dos salgados a sua principal fonte de renda, tirando aí uma renda de 2 a 6 mil reais por mês, trabalhando com salgados na sua casa, com lista de transmissão, com pontos de vendas, né? Com lanchonetes, e é basicamente isso que nós fazemos. Nós auxiliamos essas pessoas a trabalharem, produzirem, a lucrarem com salgados. E hoje nós temos um tema muito interessante que é principalmente para quem está aí começando a trabalhar com salgados ou que está com dificuldades ou que já trabalha com salgados, mas não está fluindo, que é porque que as pessoas começam a trabalhar com salgados e param de trabalhar com esses salgados. E isso resume-se em duas coisas. Primeira coisa de tudo, que ela se divide em duas coisas, chama-se administração. E em administração, nós dividimos em dois tópicos, que são tópicos muito importantes, que é a organização e o planejamento. Tá? Por que organização e planejamento? Primeiro vamos pensar assim, naquelas pessoas que querem começar a trabalhar com salgados, que estão trabalhando com, que querem começar, não produzem salgados e vão começar ali a trabalhar com esses salgados. O que acontece? Acontece o seguinte, gente, que elas não têm uma organização de planejamento como querem trabalhar. Primeiro, para você trabalhar com salgados de baixo custo, você precisa ter um planejamento. E esse planejamento, ele é feito não é de uma maneira desorganizada, não. Pelo contrário, é por uma maneira muito organizada mesmo. Primeiro passo que você tem que saber é onde você quer trabalhar com esses salgados. É na sua casa?
Se for pela sua casa, nós temos que começar por uma estratégia de trabalho na sua casa. É com pontos de vendas? É com a montagem de uma lanchonete na sua casa ou num local que você quer alugar? Primeira definição, a primeira ideia implantada que tem que surgir é essa aí na sua cabeça. E pegar um caderninho e anotar. Fazer ali um caderno de anotações de planejamentos dessas vendas de salgados. Definiu aonde que você quer trabalhar? Você vai fazer então o segundo passo, que é a definição dos tipos de salgados que você quer trabalhar. Mas, Islene, eu não posso trabalhar com todos os tipos de salgados? Gente, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Nem todo salgado é salgado de baixo custo. Salgado de baixo custo é o quê? Salgados que você pode vender a R$1, a R$1,50, a R$1,25, a R$2, R$2,50. Esses são os salgados de baixo custo. E esses salgados a gente trabalha com ele equilibrando massa, equilibrando recheio, e aí faz uma organização com esse conjunto todo, onde você consegue então manter esses tipos de salgados. Primeiro, saiba onde que você quer trabalhar. Segundo, quais os salgados que você quer produzir. E terceiro passo, suponhamos que você definiu que você quer trabalhar na sua casa. Islene, eu não vou começar a montar minha lanchonete. Quero trabalhar na minha casa com salgados de baixo custo. Posso? Pode sim. Inclusive, eu tenho muitas salgadeiras que eu ensino, que vem auxiliando, que elas vivem trabalhando em suas casas, vivem trabalhando pelas vendas ali na sua casa, pela lista de transmissão, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e já tem uma renda mensal, sem necessariamente ter que sair da sua casa. Segundo, vamos lá. Vou produzir na minha casa, Islene. Eu preciso, então, de uma equipe. Gente, você está começando a trabalhar. Você não precisa iniciar com equipe. A mão de obra precisa ser sua. Lógico. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque o salgado de baixo custo, ele tem alta rotatividade. Ele sai rápido. Se você fizer uma boa divulgação, se você trabalhar aí com a sua lista de transmissão, se você pegar os seus contatos, se você conseguir divulgar 5 vezes no período durante o dia, que é uma escalinha que a gente faz de divulgações diárias, aí você mantém a sua frequência, então, para conseguir conquistar mais clientes e trabalhar na sua casa. Então, como que você vai trabalhar na sua casa? Defina os tipos de salgados que você quer trabalhar. Se você ainda não tem prática com salgados, não tenho prática, Gislene, primeiro passo que você tem que fazer é, então, começar a produzir pequenas quantidades de salgados para você primeiro aprender a produzir esses salgados, para depois você começar a comercializar esses salgados. Porque, gente, o cliente, ele come com os olhos primeiro, para depois ele saborear o seu salgado. Se você ainda não tem noção de como produzir um salgado, não tem como você divulgar esses salgados e não saber produzir ou mandar entregar ali para o seu cliente um salgado de péssima qualidade. Você não precisa começar produzindo 100 salgados, 200 salgados, não. Começa com pequenas porções, para você aí na sua casa degustar, colocar em prática, ver o ponto ideal, o ponto da massa, o ponto do recheio, a fritura. Aí sim, consegui, Gislene? Bom,
defini aí, vou trabalhar com 3 tipos de salgados, 2 fritos, 1 assado. Agora, qual que é a segunda parte que eu preciso fazer? Eu preciso, então, montar os meus salgados ali e tirar fotos. Mas, gente, não são qualquer fotos. Não são qualquer fotos. Eu já ensinei para vocês e volto a falar. Para quem ainda não me ouviu, as fotos que vocês forem tirar tem que ser fotos que persuadizem o seu cliente. Tem que ser fotos que chamam a atenção do seu cliente. Aquele pastel rachando, ou aquela bolinha de queijo que você abre assim, aquele queijo estica. São fotos que aguçam a vontade do seu cliente comer. Aquela hora que você está tirando a sua esfirra ali do seu forno, que está quentinha, que está douradinha, que você abre ela. Outra coisa que é muito interessante vocês fazerem para chamar atenção, que é de muito... Boa noite, Nailza, seja bem-vinda, meu amor. Que é de muito, chama muita atenção do seu cliente, são vídeos. Você não precisa aparecer falando nos seus vídeos. Você não precisa fazer... aparecer com o seu rosto se você tem vergonha de falar. Mas você precisa chamar a atenção do seu cliente. E quando você está ali, preparando os seus salgados, você pode fazer um vídeo na hora da sua produção ali. Por quê? Porque o seu cliente, ele vê você produzindo os seus salgados. Ele vê o manuseio que você tem ali na hora da produção dos seus salgados. E isso é de extrema importância. Porque quando você faz vídeos, quando você faz fotos, o que acontece? Você similariza com seus clientes. Você cria um vínculo com seu cliente. O seu cliente, ele passa a ter aquele acompanhamento com você, por quê? Porque ele se identificou com o seu jeito. Porque ele sabe como que a sua produção é feita. Então... Tá trabalhando na sua casa, definiu os tipos de salgados, fez aí umas fotos com a mesa muito bonita, com a mesa elegante. O que você vai fazer? Você vai então começar as suas divulgações. Aí, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Você pode começar pelos seus status do seu WhatsApp. Você pode começar pelos stories no seu Facebook, no seu Instagram. Pode começar ali, publicar no Instagram, no Facebook, além dos stories, no feed, né? Do Instagram, do Facebook, aonde as pessoas, elas passam ali por o tempo todo olhando aqui, ó, no digital. Porque antigamente, eu já falei para vocês antes, mas antigamente o que acontecia? Quando vocês queriam uma informação, quando a gente queria uma informação, o que acontecia? A gente ia lá, comprava um jornal, comprava uma revista, assistia uma televisão, assistia um jornal, que é ali que a gente pegava as informações. Mas hoje isso mudou. Hoje as pessoas, elas estão aonde? No digital. A atenção das pessoas, elas tá aqui, ó, no digital. Tira por observação aí num jantar em família, numa pizzaria que você vai. Se tiver 10 pessoas na mesa, provavelmente, bem provável, 9 vai estar passando ali o seu Facebook, vai estar passando o seu Instagram, vai estar olhando os stories, vai estar olhando o seu WhatsApp. Então, onde está a atenção das pessoas? Aqui. No seu Facebook, no Instagram, no digital. E é por aqui que você tem que chamar a atenção dela. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Vocês, assim como eu, nós estamos concorrendo
com milhares de pessoas que trabalham com salgados. E o que nós temos que fazer diferente, então, para nós sobressairmos essas pessoas que trabalham com salgados? Publicações. Publicações com fotos bonitas, com aquela frase motivadora. Pegue um caderninho, vai lá no senhor Google, coloque lá frases motivadoras para salgados e anotem no seu caderninho. Todos os dias você tem por obrigação começar a publicar. Quem me acompanha aí no Face, no Instagram, eles já perceberam que todos os dias tem uma frase minha, uma mensagem motivadora para vocês. Que seu dia seja repleto de alegria, que as suas conquistas sejam realizadas, que a sua batalha seja alcançada. Metas é melhor nossos dias não é composto por metas, ela é composto por resultados. Hoje foi a minha frase do dia. E é real, é verdade. A nossa vida, ela é composta por resultados, não somente por metas. Quando nós temos metas, nós temos um caminho a trilhar, mas lá na frente nós temos o quê? Um resultado que a gente quer alcançar. E é isso que a nossa vida é composta, por resultados. Então, você precisa ter essa frequência de postar todos os dias uma frase motivadora, porque assim o seu cliente se similariza com você. Outro passo muito importante para quem vai trabalhar em casa é trabalhar com a lista de transmissão. A lista de transmissão, gente, quero que vocês entendam o seguinte. A lista de transmissão, ela só funciona se a pessoa que você adicionar nela tiver o seu número também. Então, o que é correto? O que é melhor você fazer? Aquele cliente que está pegando ali o seu telefone ou que vai fazer encomenda, você já anota ali e salva o contato dele no seu WhatsApp. Salva ali e vai criar uma lista de transmissão. Essa lista de transmissão você vai colocar, primeiro vamos começar com essa lista de transmissão com as pessoas mais próximas que nós temos, né? Que são parentes, amigos, vizinhos, pessoas conhecidas. A gente pode começar a nossa lista de transmissão com essas pessoas. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: parente, amigo, eles vão comprar só para te ajudar no início. Depois todo mundo some. É verdade, viu? Todo mundo some. Ou vai querer fiado. Parente e amigo é dono para pedir salgado fiado. E aí é onde que não vai dar certo. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar outras pessoas, outros clientes que você vai estar pegando, adicionando o número dele ali, pedindo para ele anotar o seu número como contato. Gislene dos Salgados, porque quando ele adiciona você e você tira ali uma foto de um pastelzinho saindo na hora, das suas bandejinhas prontas. Montei lá minha bandejinha de pastel, risole e salsicha. Aí eu vou mandar na minha lista de transmissão. Comece o seu dia assim, com salgados deliciosos da Gi. Faça sua encomenda. Temos bandeja pronta entrega a partir das 8 horas da manhã. 10 salgados, 12 salgados por R$15. Aí, gente, eles vão começar a te encomendar seu salgado. Vai começar as encomendas e assim, você tem que se organizar. Organizar como, Gislene? Eu preciso me organizar. Você precisa se organizar da maneira que você produz aqueles salgados e que, se não tem, você não vá fazer um compromisso que você não vai conseguir cumprir.
Você vai largar tudo que você está fazendo, vai lá no mercadinho, vai comprar lá produtos caros para fazer uma encomenda porque você não quer perder seu cliente naquele momento. Não. Você vai avisar o seu cliente o seguinte: olha, por hoje as nossas encomendas encerraram. Mas se o senhor quiser deixar encomendado para amanhã, eu já vou deixar aqui o seu pedido anotado. Gente, isso é forte. Quando você fala para o seu cliente que para aquele momento já não tem mais, o seu cliente vai ativar aqui na cabeça dele o gatilho mental da escassez. Por quê? Porque ele vai deduzir que o seu salgado é bom, que para ele consumir o seu salgado ele precisa pedir com antecedência e que ele precisa se organizar para receber então o seu salgado. E isso funciona, isso é muito forte. E dessa maneira você então vai criando ali os seus clientes na sua lista de transmissão. E aí entra, Gislene, por que as pessoas então começam a trabalhar com salgados e param de trabalhar com salgados? Porque elas não se organizam. Elas não fazem esse planejamento que precisa ser feito dos tipos de salgados que você quer fazer, tá? Porque quando você tem definição dos tipos de salgados que você vai trabalhar, você vai fazer pesquisa de preço. Você vai então negociar com açougue, você vai negociar, vai saber a quantidade de frango que você vai comprar, de carne que você vai comprar, de salsicha, de massa de pastel, a quantidade de trigo. Você não vai começar aleatório, não. Eu vou começar a produzir aqui, o que eu vou produzir? Risoles de carne. Amanhã não vou produzir risole de carne hoje não, vou produzir o quê? Vou produzir frango. Não. Você tem que ter uma frequência de salgados que você trabalha. Porque quando você tem essa frequência de salgados, o seu cliente, ele sabe que ele pode confiar em você. Ele sabe que se ele pedir ali carne, frango, salsicha, pastéis, você vai ter. Porque ele sabe que você trabalha com aquele salgado. E aí ele confia, que é então um outro processo muito que vocês têm que levar muito a sério, confiança do cliente de vocês. Os seus clientes, eles não podem, gente, em hipótese alguma, perder a confiança em você. E para isso você tem que manter a frequência então dos seus salgados. Frequência de ter os seus salgados todos os dias. E quando você não tiver aquele salgado todos os dias, naquele dia que aconteceu um problema, você precisa justificar para o seu cliente o que aconteceu. Olha, infelizmente o meu fornecedor da massa de pastel não me entregou e hoje nós não teremos pasteizinhos, nós teremos só os outros tipos de salgados. Quando você justifica, você dá então, você trabalha com a razão. E a partir do momento que você dá uma justificativa para o seu cliente, ele se sente agradecido pelaquela justificativa que você deu para ele. E aí, então, por agradecimento, ele cria gratidão com você. E aonde que você fideliza seu cliente. São pequenos detalhes que as pessoas, a maioria das pessoas começam e param, porque elas não têm hábito de organização e planejamento. Primeiro passo, saber onde que vai produzir. Segundo passo, saber os tipos de salgados que vai fazer. Terceiro passo, ter frequência nas divulgações. De manhã, de tarde, de noite, amanhecer o dia com a frase motivadora, dar explicação para o seu cliente. E o quarto passo, que eu considero mais importante de todos eles, é o planejamento financeiro de como você quer trabalhar com esses salgados. Gente, trabalhar com salgados, assim como qualquer outra coisa que você for iniciar, você precisa então
de um caixa inicial, que seja R$100, que seja R$200, que seja R$50, mas você precisa de um caixa para você então iniciar ali a sua produção. Além de você comprar os seus produtos, você precisa ter uma rotatividade ali. Por que, Gislene? Porque o nosso mês é composto por 30 dias. E a gente sabe, a gente que trabalha com comércio, nós sabemos que nenhum dia é igual ao outro. O que acontece então? Acontece que você, no começo do mês, é bom, as vendas tá boa, né? Vende ali bastante. No meio do mês já dá aquela esfriadinha. Chega no final do mês, misericórdia, Jesus, Maria, José. Tá, um Deus nos acuda, porque ninguém tá com dinheiro, não é verdade? É isso que acontece. E aí, meninas, o que acontece no meio de tudo isso? Acontece que você não se planejou, não se organizou financeiramente ali. Você fez a sua compra, não fez as anotações dos seus gastos, não tirou o seu gasto diário ali, não tirou os 25% que é para o seu caixa ali de reposição. E aí chega no final do mês, você não vê resultado. E quando a gente não vê resultado, é desmotivador. A gente trabalha e a gente não vê resultado. E a gente não vê resultado porque a gente não faz o nosso caixa diário corretamente. Esse caixa diário, ele tem que ser feito. Ele precisa ser feito sagrado todos os dias. E aí, a pessoa trabalha. Você imagina, trabalhar ali a semana inteira produzindo salgados. Chega no final do mês, não vê resultado daqueles salgados. Você gastou dinheiro, não viu resultados. E sabe por quê? Porque o que você fez? Você vendeu R$200 no seu dia. Aí, você não sabe o controle de produção. Você não tem salgados estocados, trabalha com qualquer tipo de salgados, trabalha com o salgado que seu cliente encomenda. Por quê? Se o seu cliente sabe que você faz risoles de carne, coxinha de frango, salsicha, presunto e queijo e pastel, ele sabe que você trabalha com aqueles salgados ali. E de repente o seu cliente começa a pedir outros tipos de salgados, uma empada, um esfirrão, vamos supor que você não trabalhe com salgados assados, um presunto e queijo. E você, para segurar o cliente, o que você faz? Corre lá no mercado e compra o produto. Só que aquele produto, ele não estava ali no seu setor de controle de produção. Ele não estava incluído nos seus salgados que você produz diariamente. Porque quando você tem um controle de produção, você sabe os tipos de salgados que você faz todos os dias, você então sabe a quantidade de produtos que você vai precisar comprar para repor mercadoria. Nem que for aí 20, 30 salgados, você precisa somente repor salgados e não trabalhar correndo, desesperado, porque você não tem aquele produto. E é normal, viu, gente? Eu quero que vocês entendam isso. É normal o cliente, ele pedir salgados que você não trabalha. Só que vocês precisam aprender o seguinte. Quando você tem um controle de produção, tem definição de salgados que seu cliente pede um outro salgado que não está no orçamento, aí você entra naquele critério de negociação de preço. Você pode até produzir, mas você vai negociar seu preço. Porque não é um salgado que você trabalha todos os dias. Não é um salgado que você trabalha por reposição ali, por controle de produção.
É aquele salgado que seu cliente está pedindo específico. Por exemplo, o meu centro de salgado aqui, ele é R$50. E o meu centro de salgado vem risoles de carne, presunto e queijo, salsicha, coxinha de frango. São 4 tipos de salgados. Mas se meu cliente pede assim para mim, Gislene, eu quero um cento de pasteizinhos de carne. Você faz? Faço. Qual que é o valor? R$50. Mas é só massa de pastel. Sim, mas o meu centro continua sendo R$50. Entenderam? Eu vou gastar menos para produzir, porque a massa de pastel ela é mais vantajosa para me produzir ele, tá? Por mais lucrável, rende muito mais. Só que eu, como no meu centro de salgado, ele não vai o pastelzinho de carne, e ela quer que eu acrescente o pastel de carne, sem problema nenhum, eu posso fazer o centro de pastel de carne, mas o preço do meu salgado continua o mesmo. Por exemplo, o meu centro de salgado assado aqui, ele sai a R$55. O frito 50, o assado 55. Se o meu cliente pedir para mim, Gislene, eu quero metade frito, metade assado. Faz? Faço. Quantos fica? 55. Mas Gislene, eu tô pedindo metade, metade. Sim, realmente, mas o que prevalece é o valor do meu salgado assado. É o mais caro, 55. E aí, você entra no critério de negociação com o seu cliente. E aí, possibilita você, então, negociar preço. Porque se você controla ali a sua produção diária, gente, se você controla o seu caixa diário, você vai trabalhar por reposição. Se você comprou R$50 de carne, não vendeu, vendeu a metade, rendeu aí 200 risoles, você vendeu 100 risoles, amanhã você não precisa de R$50 de carne, você precisa de quê? De R$25 que vai te render 100 risoles. E daí dessa forma, quando você faz aqui, ó, o seu caixa diário, aí lá no final você consegue então tirar o dinheiro da sua compra que você vai comprar, os 25% que é primordial para você pegar. Esses 25 é um caixa da sua empresa. Caixa da sua empresa como? Porque, gente, por mais que você esteja começando, você futuramente vai precisar investir num cilindro, numa fritadeira, numa maceira. As suas vendas vão aumentar. Você vai precisar investir em maquinários que te dê resultado. Ou até mesmo aquele mês que você vendeu menos, você tem aqueles 25% ali para te socorrer. E mais, quando você faz seu caixa diário, você já tira então a parte que é do seu salário. E aí sim, você vai lá no mercado para fazer reposição, você tem que aprender a fazer o quê? A tirar o dinheiro da sua compra é a compra dos salgados. O dinheiro que você vai então comprar algo para você é do seu salário. Porque se você não fizer isso, você vai misturar um dinheiro com o outro e no final das contas, você não vê resultado no final do mês. E só com esses 25% que você tira aqui para investimento, no final do mês você percebe que você vai conseguir investir, você tá conseguindo manter e tá então administrando as suas vendas. O pior erro das pessoas é tratar as suas vendas de salgados lá na sua casa, na porta da sua casa ou na sua lanchonete como qualquer venda. Nenhum comércio, gente, ele flui, ele dá certo se você não tratar ele como uma empresa, se você não pensar como um empreendedor. Primeiro passo, pense como empreendedor. Pense no resultado, crie uma meta,
para você chegar ao seu resultado final. Aí sim, quando você chega no seu resultado final e você tem a sua anotação do mês ali, você vai somar as suas vendas, o seu lucro, os seus 50% que você tirou ali todos os dias, e você então vai calcular o seu salário mensal. Por mais que você tenha ali tirado para comprar, fazer uma compra, pagar uma conta, para pagar uma luz, pagar uma água, você consegue ver o resultado porque você fez essa anotação aqui. E a maioria das pessoas, quando elas começam a trabalhar com salgados, elas não fazem, gente, esse controle. O que elas fazem? Elas vão lá, começam a produzir aleatório, começam a comprar produto que elas não fazem, então, essa definição de salgados, não fazem o controle de produção, produzem qualquer salgados que chegar por encomenda, não define os dias que quer trabalhar, tá? E mais ainda, não criam frequência nas suas divulgações diárias. As divulgações, elas precisam ser diárias. Principalmente, gente, essa divulgação que nós chamamos de divulgação orgânica. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem dois tipos de divulgação. A divulgação orgânica, que é essa divulgação que a gente faz sem pagar nada para o Facebook, para o Instagram, e eles divulgam ali a nossa publicação. E a divulgação paga, que você pode publicar, você pode pagar ali para o Facebook, tá? Para o Instagram, para divulgar para pessoas que gostam de consumir salgados, que gostam de salgados, pessoas ali na sua região, que nós chamamos então dessa divulgação chamada de tráfego. Quando nós fazemos o tráfego, esse tráfego possibilita a gente fazer o quê? A gente selecionar bairros da sua cidade, selecionar perfis de idade dessas pessoas, selecionar gostos, pessoas que gostam de salgados, pessoas que querem consumir salgados por delivery. Gislene, eu preciso pagar muito? Não, não necessariamente. Hoje uma divulgação aí, depois que você formula essa quantidade de caracteres que a gente chama, né? O perfil do cliente ideal para você. Se você perguntar para mim, Gislene, qual que é o perfil do seu cliente ideal? Meu cliente ideal, eles são crianças de 7 anos até 55, 60 anos. Tanto homens como mulheres. São pessoas que gostam de salgados, tanto frito quanto assado, que gostam de salgados de baixo custo, salgados mais em conta e que gostam de salgados por delivery. Quando eu faço a característica dessas pessoas, o Facebook, o Instagram, eles vão me dar a quantidade de pessoas que eu posso divulgar. Chega aí a 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. E hoje, gente, a publicação mínima, o valor mínimo que o Facebook cobra é de R$ 5,45 por dia. Então, não é um valor exorbitante. Se você fizer 2 dias de publicação, você vai gastar R$11 de publicação, você publicando, pagando pro Facebook, falando assim para ele, Facebook, mostra para essas pessoas aqui que eu vendo salgados à pronta entrega, que eu trabalho com salgados de baixo custo no delivery. E o Facebook, por você estar pagando para ele, o que ele vai fazer? Ele vai então enviar para essas pessoas, não são necessariamente pessoas que estão do seu WhatsApp, são pessoas que estão no seu Facebook, não.
ele vai mostrar para essas pessoas que o Facebook, o Instagram, gente, ele seleciona as pessoas por caracteres, né? Por características. Não sei se você já percebeu. De repente você tá lá no Facebook e você começa a pesquisar, por exemplo, assim, um chá emagrecedor. Você pesquisou agora. Eu aposto com você que ele vai mostrar para você. Ele vai começar toda hora que você abrir seu Facebook, vai ter uma publicação direcionada a chá emagrecedores. Por quê? Porque o Facebook, ele cria aquilo dali com um perfil seu. Ó, a Gislene pesquisou aqui sobre chá emagrecedores. Vamos mostrar para a Gislene, então, os chás emagrecedores que nós temos aí para ser divulgado. E aí, o que acontece? O Facebook, ele vai e mostra para você. Entenderam? E essa daí é chamada de distribuição paga, gente. Essa distribuição paga, ela não é uma distribuição cara. É uma distribuição que você pode começar aos poucos, que nós chamamos de tráfego para deliveries, principalmente para deliveries, e que isso é uma ideia a ser implantada para quem quer trabalhar principalmente com vendas na sua casa, que não quer trabalhar com lanchonetes presencial ali, com salgados de baixo custo. Porque o que eu falo, salgados de baixo custo, você tem um ramal muito grande para trabalhar com ele. Pode trabalhar na sua casa, pode também, além de vender ali pelo Facebook, pelo WhatsApp, Instagram, lista de transmissão, você pode também montar uma estufa na varanda da sua casa, na calçada da sua casa, fazer uma faixa. Por quê? Porque o que é visto é lembrado, né? As pessoas passam, olham e começam então a criar uma clientela e uma rotatividade ali de clientes. Se você não quer também trabalhar na porta da sua casa, você pode criar outra estratégia, que é montar pontos de distribuição. Como que você faz isso? Você pega pontos estratégicos em bairros, principalmente bairros, em ruas localizadas, coloca uma estufa e coloca uma pessoa ali, ou até mesmo na casa da pessoa, para ela vender esse salgado para você, e você cria uma meta de venda diariamente para ela e paga semanalmente, fecha em um salário e paga semanalmente para ela. Ou se você quer ir além, você pode também montar uma lanchonete na sua casa ou em outros pontos que você vê que são pontos estratégicos para você trabalhar. Mas para você não parar, você precisa então de administração, que envolve organização e planejamento. Se você não tem esses dois pontos, organização e planejamento, provavelmente, viu? Bem provável, o que vai acontecer? Você vai começar e vai parar. Porque você não se organizou. Você vendeu salgados aleatórios. Você não fixou uma clientela. Você começou a produzir e por falta de organização desse caixa diário que você precisa ter, você não tirou a sua porcentagem, que é a rotatividade ou caixa empresarial. Não tratou a sua empresa, suas vendas, como uma empresa. E isso é desestimulante. Porque quando isso acontece, entenda uma coisa. Quando você começa alguma coisa, nós seres humanos, isso é de seres humanos mesmo, seres humanos nós. Quando a gente sonha, a gente cria uma expectativa, cria uma meta, né, como eu disse para vocês, para ter um resultado. Só que entre meta e resultado tem uma distância muito longa. É longo aqui, ó. Esse espaço não é um espaço curto. O que acontece? Acontece assim, ó, ele sobe, desce, até ele subindo. Não é só com salgados, é com qualquer coisa que a gente começa.
Primeiro você começa por baixo, depois você vai, ó, crescendo aos poucos. E é assim que começa. E aí o que acontece? As pessoas, elas não se organizam, não planejam, criam uma expectativa muito grande, e quando acontece essa expectativa muito grande e não dá certo, vem a frustração. Ai, meu Deus, a Gislene falou pra mim que dava certo. Ela falou pra mim, começa que vai dar certo. Eu comecei e não deu certo, olha no que eu fui me meter. Não, gente, não é assim. Eu disse pra vocês o seguinte, planejem-se. Pegue um caderninho, planeja como que vocês querem então montar os salgados de vocês. E a partir daí, a gente então vai criar um plano de vendas. E esse plano de vendas é que vai dar aí então estrutura para suas vendas, para você começar vendendo R$100 e chegar vendendo 1.500, 2.500 por dia com os salgados. É possível? É, desde que você faça, então, uma organização. E a maioria das pessoas, quando começa, elas não fazem isso. Então, e nada de errado também, né? Eu costumo dizer o seguinte, não tem nada de errado. A gente aprende com os erros. Mas se você está tendo a oportunidade de se organizar, por que não seguir a cartilha? Por que não seguir o passo a passo, né, meninas? Porque se você não segue o passo a passo, o que acontece? Frustração, e aí desiste. E aí começa lá o marido, o filho, a mãe, a vizinha. Nossa Senhora, essa mulher começa e não para com nada, né? Não é desse jeito que acontece? É desse jeito. É muito mais fácil você achar pessoas para te julgar do que pessoas para te auxiliar, para te dar uma força, para colocar você ali. Fala assim, não, Gislene, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Não é desse jeito, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje aconteceu uma história comigo. Eu saí da minha lanchonete para ir no Atacadão, mas acabei nem indo no Atacadão porque uma irmã minha me ligou. Minha irmã, vem aqui, corre aqui na minha lanchonete. E eu fui lá. Gente, a lanchonete dela, inclusive tem até um vídeo já mostrando, né? Eu já mostrei a lanchonete dela aí na página. A lanchonete dela é uma big de uma lanchonete, montou uma estrutura, uma mega da estrutura, mas veio uma concorrente e colocou a lanchonete do lado, parede e meia. E ela se frustrou, por quê? Porque ela montou uma big de uma lanchonete e ela começou a perceber que ela começou a perder clientes. Então eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, eu já percebi de cara, já até tirei as fotos, sabe? Tirei as fotos para mostrar para ela. Falei, minha irmã, não tem nada de errado com o seu salgado. O que está acontecendo aqui é a maneira que você está trabalhando. Posicionamento da sua estufa. Eu bato na mesma tecla. Sua estufa, ela tem que estar na calçada. Ela jogou a estufa dela para dentro. E a localidade da estufa dela ficou totalmente ao contrário da onde as pessoas passam. Da maneira que as pessoas veem na rua, a visão que eles têm ali é da lanchonete ao lado. Não tem visão da lanchonete dela. E aí ela começou então a fazer o quê? Perder clientes. E ela já tem mais de 2 anos, 3 anos com ponto. Eu já venho auxiliando ela durante todo esse tempo. Quando eu vi, eu falei, não, joga essa estufa pra frente. Você vai trazer essa estufa aqui pra calçada, vai colocar uma placa aqui visível, porque essa placa, quando você coloca aqui, salgados a partir de 99 centavos
Porque ela, igual eu ensino para vocês, você vai começar com salgados de baixo custo, mas você vai agregar os salgados de outros valores. Porque o salgado de baixo custo é o salgado que vai chamar os olhos do seu cliente ali. Seu cliente, ele vai começar pelo salgado de R$1, de R$1,25, mas você vai dar opção para ele com os outros salgados de R$2, R$2,50. Entenderam? E aí, então, você cativa seu cliente, você dá opção pro seu cliente. E quando eu vi, nossa, eu passei mais de hora conversando com ela e mostrando para ela, olha, muda aqui a estufa, traz para frente, coloca aqui uma placa. Por quê? Tirei foto subindo, tirei foto descendo, falei, olha só, os seus clientes subindo, eles veem a placa da sua concorrente, mas não veem a sua placa. Mas não veem a sua estufa, você tá sem uma placa aqui. O seu cliente está subindo e ele tá vendo a estufa do seu concorrente, mas não vê a sua estufa, que sua estufa tá lá dentro. E isso são detalhes que chamam a atenção do seu cliente. E é o que eu sempre falo, o que não é visto, não é lembrado. E aí eu fui, sentei, conversei, aí amanhã provavelmente ela já vai estar mudando, já vai estar colocando a estufa para frente, uma placa lá, e vambora, né? É desse jeito mesmo, que eu sempre falo para vocês. Brigar com o concorrente não vai adiantar. Você tem que fazer o quê? Ser diferente da sua concorrente. Fazer aquilo que a sua concorrente não faz. E quando você faz aquilo que a sua concorrente não faz, conversa com o seu José, dá tchau para Dona Maria, né? A criancinha tá passando, você tá conversando com ela, você cativa o seu cliente, você cria um vínculo com o seu cliente. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. É normal as pessoas começarem e desistirem no meio do caminho, porque elas não têm esse planejamento que vocês estão tendo a oportunidade de montar. Entenderam? Nem todos, muitas pessoas queriam essa oportunidade que vocês estão tendo e não têm. Entenderam? Então, se organizem antes de começar a produzir. Façam a relação do que vocês querem trabalhar, onde vocês querem trabalhar, montem fotos bonitas, vídeos bonitos, divulguem os salgados de vocês. E frequência, tá? Além de você divulgar, você precisa ter frequência diária das suas publicações e dos seus salgados. E mais importante que tudo isso é um planejamento, né? No final do dia, você precisa, então, ter o seu livro caixa de anotações diárias, porque aí você faz o controle da sua produção, o controle dos seus gastos e você começa, então, a fazer o quê? Ver resultado, né, meninas e meninos? Ver resultado. Melhor coisa que tem é a gente trabalhar um mês, não ficar sem dinheiro na carteira e ver um resultado ali no fim do túnel. Não é verdade? Meninas, vamos ficar por aqui. Coloquem em prática. Quem ainda não tem o hábito de fazer o caixa diário, levem isso no pé da letra. Coloquem em prática, planeje seus salgados. Não saiam atirando para qualquer lugar, porque isso vai dar zebra. Não é assim que começa a venda de salgados. E melhor do que você criar uma meta é você ter um resultado lá no final. Quando você tem um resultado no final, é satisfatório você chegar, percorrer esse caminho e conseguir então ver o resultado final ali. Tá bom, meus amores? Ó, terça-feira a gente vai vir com produção, provavelmente vai ser massa de pastel da feira. Eu espero vocês lá, 7h30. Qualquer dúvidas, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, meus amores, tá bom?
Beijos, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e vambora produzir, que afinal de contas nós nascemos lindas, ricas não, e com um dom maravilhoso, que é o quê? Produzir salgados, né? Que produzir salgados é do coração. Beijos, beijos, fiquem com Deus, até terça-feira e qualquer dúvida eu estou por aqui.